Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira. Venham dar aquele sextou conosco. É da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É este 15 de março de 2024. E eu já começo convidando a vocês que devam estar conosco para curtir, comentar, dar aquele like de positivo, cumprimentar os amigos ou simplesmente uma conversa com amigos. Assim é o nosso programa. E é por isso que eu digo que vocês, nessa sexta-feira, nos prestigiem. Temos muitas informações do tempo hoje, embora que tenha dado alguma chuvinha aqui na nossa região, mas foi quente. E a previsão é de possibilidade de chuvas e inclusive temporais no dia de amanhã. Mas o amanhã é uma outra história. O que importa é hoje. Hoje que eu peço que vocês estejam conosco. Teremos muitas informações, muitas notícias, principalmente hoje a visita do presidente Lula aqui ao nosso estado. Ele veio com uma comitiva de ministros. Em outra oportunidade ele havia dito que vai conhecer o Brasil e vai mostrar a sua popularidade. Mas ele usou um subterfúgio que fugiu desta possibilidade. Muitas pessoas diziam que ele não viria ao estado, porque aqui, como vocês sabem, ele mesmo diz que os estados do sul são extremistas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas ele fez uma inversão de valores. Ele iria pela manhã a Lajeado e à tarde viria até a Fiergues tratar com empresários. Mas inverteu. Ele veio pela manhã tratar com os empresários e à tarde foi até Lajeado para prestar contas do que o governo federal está fazendo para auxiliar aquelas pessoas que sofreram aquelas inundações no Alto Taquari. Quanto à mudança, vocês acham que uma comitiva desse tamanho, que eles comem e comem bem de lagosta para fora? Mas eles elogiam os pobres, mas só para dar o voto. Que houvesse uma mudança de última hora foi uma boa estratégia. Mas o governador Eduardo Leite, aquele governador que, embora não diga, ele foi eleito pelo PT, porque era a terceira força no Rio Grande, e passaram para o lado dele. E ele diz que torce para o governo Lula ter êxito. É igual o Tite, o ex da seleção e agora do Flamengo, que quando era o presidente Lula, ele ficava juntinho, exibindo a camisa do Corinthians na época. Depois, quando entrou o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não deveria se envolver em política. Eduardo Leite é igual, quando vinha o presidente Bolsonaro ao estado, ele passava a bola para o vice-governador seguir na comitiva, mas desta vez ele juntinho ao governo Lula. Mas ele é muito esperto, realmente. Ele falou de muitas obras do PAC que fará aqui no Rio Grande do Sul. Já o governador Eduardo Leite disse que pediu que ele renegocie a dívida do Estado, que ele diz que vai estudar a situação, e também que mande vacinas contra a dengue aqui para o Rio Grande, porque já temos uma grande quantidade de mortes em razão da dengue. Mas ele com certeza vai ser ignorado, como todo o país, na real, está sendo ignorado quanto à dengue, pelo menos no fornecimento de vacinas. Mas dessa visita que ele fez nessa sexta-feira aqui, comentaremos no programa. Cada um dê a sua opinião. Em números,
o Brasil já supera em 3 meses o número total de casos de dengue lá em 2023. A coisa está feia na área da saúde. Mas o presidente Lula não esquece o ex-presidente Bolsonaro em hipótese alguma. E ele cita o Bolsonaro e diz que a extrema-direita raivosa põe democracia em risco no mundo. E isto que ele não é da turma do ódio, é do paz e amor, é o pensamento dele. Em Porto Alegre, o Lula prometeu que vai renegociar a dívida do Rio Grande do Sul e com a União, e pelo menos ele iludiu, ou acredito que o governador tenha sido iludido por ele. Quanto aos depoimentos que estão acontecendo pela Polícia Federal, daquele provável golpe lá do 8 de janeiro, eles continuam, a PF continua tentando incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro de qualquer jeito. Dentre os depoimentos, o ex-comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro, dizendo ele, por plano golpista. Quem disse isso é o ex-chefe da Aeronáutica, a Polícia Federal. O ex-comandante da Marinha disse a Bolsonaro que colocaria tropas à disposição. Quem afirma isso é o chefe da Aeronáutica. A Defesa Civil de Porto Alegre também alerta para a possibilidade de tempestade neste sábado. E, por enquanto, eles estão acertando tudo o que eles divulgam. Por exemplo, nessa sexta-feira à tarde, uma chuva muito forte alagou as ruas centrais de Mata, na região central do nosso Rio Grande, e bloqueou uma ponte. Está sendo uma das maiores inundações naquele local. Então, realmente, nós temos que nos precaver e seguir o alerta da Defesa Civil. Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, disse ter sido pressionado pelo ex-presidente Bolsonaro a entrar com ação sobre as urnas. A cidade de São Paulo registrou na tarde desta sexta-feira a mais quente de março em 81 anos. Também nós tivemos um apagão no aeroporto de Congonhas e paralisou operações de pouso e decolagem também nessa sexta-feira. Aquele ditado de que curiosidade mata, em alguns casos, é real. Em Apucarana, lá no Paraná, Bruno Júnior, de 33 anos, ele morreu com um tiro na cabeça ao ver um movimento e tiros no vizinho, a subir no muro para olhar para o outro lado, levou um tiro na cabeça e veio a morrer. O morador de 41 anos foi preso, que foi o atirador, e alegou legítima defesa. Foi lançado para pré-venda o tão desejado e anunciado o perfume Bolsonaro. Tem as cores verde e amarelo. A pré-venda esgotou em 6 horas pelo preço de R$ 197. O homem é um sucesso em tudo, é um Midas. No que ele toca, vira ouro ou fica famoso. O apresentador Faustão, o Fausto Silva, que havia sido submetido anteriormente a uma cirurgia do coração e agora mais recente dos rins, mas os rins ainda não funcionam normalmente, ainda está por aparelhos, mas ele tem uma expectativa de dar alta do hospital e nós prezamos pelo pronto restabelecimento dele. Aqui no nosso Rio Grande, o presidente Lula sonha com o ex-presidente Bolsonaro. E aqui no evento ele voltou a criticar o Milei, que é chamado o Bolsonaro ou Trump lá da Argentina, e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não esquece nunca o ex-presidente, e tudo que é de ruim nesse governo foi culpa do Bolsonaro.
mas muitas coisas ele deixa de fazer. Mas o que é ruim, ele diz que faz acontecer para mostrar. E é da turma do paz e amor. Pelo menos promessa nós temos. O presidente Lula anunciou mais de 344 milhões para municípios atingidos por chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Ele também deu opinião sobre o Robinho, agora até sobre justiça ele já opina que o Robinho já deveria estar preso porque é reprovável o crime que ele cometeu. E Robinho recebeu a pior notícia que poderia ter. O seu julgamento terá transmissão ao vivo. Não é uma boa notícia a ele, com certeza. No 8 de janeiro, o Supremo já tem maioria para absolver um réu pela primeira vez. Mas tem um histórico esse réu. Aí ele se diz morador de rua, mas quando ele foi preso pela polícia, ele estava junto com mais 2 homens. E um desses homens estava com uma tocha e ameaçando colocar fogo numa viatura policial. Um outro estava com um radinho transmissor e dinheiro, que pode configurar também alguém que manipule ou haja no tráfico de drogas. E também tem acusações de presos lá da Papuda de que esse homem muita confusão fez, inclusive agredindo outras pessoas que eram pessoas ordeiras. E numa intervenção, os agentes penitenciários tiveram que usar até gás lacrimogênio no caso. Então, outras pessoas que não tinham uma comprovação foram condenadas a 17 anos. É algo a se considerar, né? Se alerte com a declaração do imposto de renda, porque a Receita Federal recém começou e já recebeu 1 milhão de declarações do imposto de renda agora no ano de 2024. A ONU divulgou um relatório que acusa a Rússia de crimes de guerra na Ucrânia. Será que o presidente Lula não vai se manifestar também nesse caso aí, já que se manifesta no caso de Israel lá com o Hamas, e o seu ministro de Relações Exteriores tem o discurso afiado e afinado com o dele. Lá eles opinam e condenam Israel. Mas, e a Rússia que invadiu a Ucrânia e está cada dia com bombardeios mais devastadores, é isso aí. Por exemplo, o presidente Lula foi entrevistado em um programa gravado lá pelo SBT, pelo apresentador César Filho, lá na segunda-feira, no dia 11. Então, as perguntas estavam pré-estabelecidas. O entrevistador pouco falou, quem mais falava era o presidente Lula, mas perguntas dessa natureza não seriam feitas de maneira alguma, porque o quinhão maior das redes de comunicação continua sendo da Rede Globo. Então o SBT quer agradar a presidência para ver se melhora a sua situação, pelo menos em valores, né? Por exemplo, da relação do Nicolás Maduro, que a oposição está acusando de que eles estão massacrando seus opositores. Lá na Rússia, que também a opinião do presidente Lula era a favor do Putin, eles disseram que mesmo indo às urnas, a eleição já está sabida. Quem será o vencedor? Vladimir Putin. São as ditaduras que estão aí. Notícia da guerra: a Rússia começou a usar uma bomba devastadora. É a FAB 1500. Ela é capaz de criar uma cratera de 15 metros, segundo informações. Ela é lançada de jatos de até 70 quilômetros de distância. Quando o sistema de defesa for detectar, esses jatos já fugiram.
Ela pesa 1,5 toneladas e a metade é de explosivo. E ela tem uma precisão de 10 metros. Realmente é uma bomba terrível. E a Rússia está usando na Ucrânia. Sobre Israel e Hamas, um navio de ajuda chegou à costa da faixa de Gaza e Israel rejeita a oferta de trégua proposta pelo Hamas. O Senado vai ouvir agentes da Polícia Federal sobre a retenção do influenciador português no aeroporto em São Paulo, lá quando houve aquele manifesto de 25 de fevereiro do presidente Bolsonaro. Da guerra Rússia e Ucrânia, diz que existe uma convenção de que os prisioneiros libertados não devem voltar ao campo de batalha, mas capturados e libertados, soldados ucranianos voltam à linha de frente. Já a ONU diz que a Rússia tortura sistematicamente prisioneiros de guerra ucranianos. Na Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un, ele lançou um novo tanque de combate, demonstrou e inclusive o pilotou. Como sempre, ele diz que está se preparando para a guerra. Não sei com quem, mas está se preparando. Vejam a diferença. Enquanto o ex-presidente Bolsonaro fala com Donald Trump sobre as eleições, o presidente Lula fala com o Nicolás Maduro sobre as eleições lá na Venezuela. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está de olho nos gastos dos brasileiros em sites internacionais, que subiram mais que o dobro no ano de 2023. Deve estar pensando numa maneira de aumentar os impostos, com certeza, porque a ganância do atual governo por impostos é terrível. Mau exemplo nós tivemos de uma mãe em Joinville que atirou um cão de cima de uma ponte e estava junto com seus filhos menores. Mas a notícia diferente é que o cão voltou sozinho para casa, não adiantou jogá-lo da ponte. Ele não morreu e retornou até a casa deles, que era a sua casa com certeza. Já o futebol, as semifinais do nosso gauchão, nós teremos amanhã, no dia 16, lá no Centenário, Caxias do Sul. O Caxias vai enfrentar o Grêmio Porto Alegrense às 16h30. Já no domingo, dia 17, também em Caxias do Sul, só que no Alfredo Jaconi, o Juventude vai enfrentar ao Inter às 16 horas. A atitude do presidente do Internacional de Porto Alegre deve ter descontentado muitas pessoas, os colorados, porque colocou a política em cima de uma equipe. Ele é presidente do Inter e muitos sócios não têm a simpatia do presidente Lula. E ele, aproveitando o jogo do Inter em Brasília, com o Nova Iguaçu, presenteou o presidente, indo com toda a sua diretoria, com uma camisa personalizada do Internacional de Porto Alegre. Eu deixo ao critério a vocês, colorados. Já o treinador do Inter, o Cudê, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva, porque ele havia sido acusado de ter ido ao vestiário do Inter, mesmo estando suspenso, mas ele estava suspenso do jogo. Deve ter sido esta a razão da absolvição. Um caso misterioso aconteceu no Espírito Santo. Morreu uma paciente, era mulher, que não foi identificada. Ela passou 24 anos em coma e nunca teve visita de um familiar sequer. Guerra na Ucrânia? Um duplo ataque com mísseis russos deixou 16 mortos na cidade ucraniana de Odessa.
O Tribunal Superior Eleitoral diz que incentivou os juízes e juízas brasileiras a usar o poder de polícia na campanha de 2024. O lançamento da 244 Feira do Peixe de Porto Alegre será neste domingo. Em Porto Alegre também o Parcão terá torneio de beach tênis. Esta onda de calor fez com que o Brasil batesse um recorde de consumo de energia nessa sexta-feira, dia 15. Lá em Porto Velho, uma mulher dirigiu por mais de 1 quilômetro com o ex-marido no capô após uma briga do casal e ainda atropelou uma idosa. Um alerta para quem faz cirurgias bariátricas. Uma mulher fez uma reversão após chegar a 35 quilos e ter uma anemia severa. Esse caso é grave e raro. Tivemos uma tragédia também na cidade de Rio Grande. Uma jovem indígena que sofreu queimaduras provocada por um aparelho de fundir. É a Jaqueline Tedesco. Ela comemorava a conclusão do curso de Direito na FURG, quando ocorreu a tragédia. Ela morreu nessa sexta-feira, aos 26 anos de idade. Ela teve o corpo, 30% do corpo queimado após um acidente com um aparelho de fundir durante um jantar em comemoração à sua formatura, num restaurante em Rio Grande, no litoral sul do estado. Isto aconteceu lá no dia 9 e o falecimento no dia de hoje. Já a partir dessa sexta-feira, os boletos serão compensados no mesmo dia do pagamento. E também falando em pagamento, o pagamento do Bolsa Família de março começou hoje, nessa sexta-feira. Porto Alegre, nesse sábado, amanhã, dia 16, a Prefeitura vai formar 56 novos agentes da Guarda Municipal. A Faculdade de Direito da URGS formou a primeira mulher indígena, é a Viviane Bellini. Também na URGS, as aulas começam com greve de servidores. Lá nos Estados Unidos, tornados deixaram 3 mortos no centro. O ex-vice-presidente de Trump diz que não o apoiará na disputa presidencial. E com isso nós vamos encerrando o nosso preâmbulo. Vamos lá ao Estúdio 1 e o Estúdio 2, que os nossos amigos já estão nos aguardando. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além
de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. Eu até já estava respondendo ao nosso amigo João Batista, lá no Estúdio 1, em que eu interajo com vocês. Mas agora terminou o nosso preâmbulo, né? Como sempre, aqui estamos nós com esse novo estúdio, lindo, é o Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Agora logo vamos responder ao vivo os nossos amigos. Nessa hora nós não estamos mais interagindo por escrito. Agora estamos falando aqui, porque 25 graus a temperatura. O nosso amigo Zé Sanguinetti, que lá na Bela Vista, 28 graus. Então não estamos com todo aquele calor, 3 graus a menos. Por exemplo, alguma das notícias que nós comentamos ali, que o Kremlin disse que o Putin não ameaçou usar armas nucleares, e o que os Estados Unidos é que tiveram falas fora de contexto do que comentou o Putin. Agora uma arma poderosa que já começaram a usar, que é a FAB 1500, que é uma bomba poderosíssima, 1,5 toneladas, e eles estão atacando assim a Ucrânia permanentemente. Mais um cumprimento que o presidente Lula ganhou, mais de um grupo terrorista, que é o líder do Houthis, são aqueles que atacam navios lá no Mar Vermelho e são apoiados pelo Irã, que agora foi aprovado também para entrar no banco dos BRICS, que a presidente é ela mesma, a Dilma. Então tudo isso tem algo a ver. Mas ele agradeceu ao Lula por condenar as atitudes de Israel. Mas é mais um guerrilheiro, é dos Houthis. Está recebendo comentários bastante, né? Também o líder norte-americano, o Kim Jong-un, não sei se o nome é dessa forma, mas é um pequeno homem, mas um terror ameaça o mundo inteiro. Ele apresentou e dirigiu um novo modelo de tanque de combate coreano. Aquela nossa cantora, a Anitta, ela não mostra só o bumbum, não. Foi anunciado que ela vestiu vestiu no modo de dizer, um vestido 100% transparente e deixou os seios de fora. Roubou a cena. É um evento lá no pós-Oscar. É, isso aí. Então, são algumas das notícias. Agora sim, vou lá ao Estúdio 1. Agora eu vou responder para os nossos amigos, inclusive o Laurino Spitz, que entrou, e eu estou respondendo para ele
logo, logo aí, antes eu havia feito um comentário por escrito. Primeiro hoje foi o meu amigo da turma CFS, o capitão Henrique da Silva e Silva, aquele componente do Casal 20, ele e a Janei Lima, que são um casal, e também a nossa turma que se encontrará para o primeiro encontro do ano desta turma, que tem um grupo que organiza essa turma para grandes encontros no final do ano, que é a turma de curso de formação de sargentos de 1972, lá em Santa Maria da Boca do Monte. Amanhã nós teremos o primeiro encontro do ano, que será lá na Grelhatos, na Vicente da Fontoura, em Porto Alegre. E com certeza teremos esse encontro, segundo a previsão, que até agora ainda não errou, com chuvas e probabilidades até de temporais. O capitão Henrique então diz assim: uma boa noite, Severo, e também a todos vocês, participantes desse programa, o Pauta Livre. Depois veio o amigo Zé Sanguiné. Zé Sanguiné agora tem que dar umas cutucadas esporádicas aí, mas ele está ali na Bela Vista e diz que lá 28 graus. E ele também já clicou no sininho e deu aquele like positivo. Ele disse assim: boa noite, pessoal e telespectadores do programa Pauta Livre, em especial ao âncora, que é incansável para ajudar quem precisa. Ele fala isso na área do esporte ali, que a gente sempre tem esse intuito principal. Depois entrou uma amiga, essa da Morada do Vale 1 aqui, que se avizinha conosco, é a Raquel Macedo, nos dando um boa noite, comentando que realmente foi muito calor e continua sendo calor, e amanhã ela vai participar também do primeiro encontro de damas que tem aqui na Liga de Damas em Gravataí. Será ali na sede da Amoval. Eu estarei convidado, mas eu acredito que não há possibilidade de eu participar. Mas a Raquel também é uma que organiza a Feira do Empreendedor, que terá evento lá no dia 30. No dia 30, e vai ser alusivo à Páscoa. Isso aí ajuda muito a feirantes, aquelas pessoas que têm seu artesanato, têm uma alimentação que confecciona e não tem oportunidade. Então, parabéns a Raquel Macedo, que também se preocupa com isso, e nós, sempre que possível, fazemos cobertura com o programa Alô Comunidade, que também faz parte da programação da nossa emissora. Depois entrou o Zé Sanguiné, eu já disse que ele comentou que já deu aquele like. Depois veio a Janei, não podia ficar capenga o Casal 20. A Janei Lima, também da Zona Norte de Porto Alegre, também uma zona nobre, e ela é a esposa do capitão Henrique. Diz assim: boa noite a todos do Pauta Livre, sou eu, a Janei. E depois assim: tomara que refresque um pouco, falando dessa pequena chuva que deu hoje e a possibilidade de temporais no dia de amanhã. Depois veio ela, lá de Arujá, São Paulo, é a Elvira Vieira. Ela deu um boa noite, Severo, chegando e assistindo o Pauta Livre. Muito calor aqui em Arujá, São Paulo. E aí eu comentei, interagindo com ela, de que realmente o noticiário informou que em São Paulo teve o dia mais quente dos últimos anos. A nossa temperatura está terrível. E até eu disse para a Janei que uma tossidinha e uma hidratada, sem patrocínio, sem logo, sem nada. Assim é o Pauta Livre. É uma emissora web que se assemelha a profissional. Depois veio ele, o Alexandre Marques, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. Nos deixa sempre bem informado na área do esporte, milita na área do profissional, na área do amador. Essas também nós acompanhamos, que ali nós fazemos em arte e colocamos na página do Facebook dos Coroas de Canoas. Mas o Alexandre está sempre nos informando. Ele assim: boa noite, Severo, final de semana de decisão no Gauchão. Amanhã nós teremos lá em Caxias, o Caxias que vai enfrentar ao Grêmio Porto Alegrense. E no domingo também em Caxias, só que no Empresa Jacone, o Juventude vai enfrentar o Inter. Esses são jogos de ida.
como os dois, a dupla Grenal leva vantagem sobre a dupla Caju, as finais ou o jogo de volta será aqui em Porto Alegre para as duas equipes que levam vantagem nesse caso. O Laurino Spitz, o pequeno grande goleador, aquele homem que também domina demais as mídias sociais e os trabalhos sociais que ele faz demais, mora lá em Nova Santa Rita, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um like e um clique para confirmar a minha presença aí. Estou chegando agora, depois de correria para organizar o que sobrou do evento do Sicredi ontem, quando nós, componentes do Caju, participamos ajudando. E eu contestei para que ele nos fale alguma coisa desse evento. E ele vai, mais adiante na edição, nós vamos colocar, porque ele já respondeu ao nosso pedido. Mas pela ordem, o João Batista Romero, esse também de Arujá, São Paulo, que é o filho da Elvira. E ele assim: boa noite, meu amigo Severo, e a todos um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. A terra tá um forno, e aqui em Porto Alegre, que a capital, é chamado Forno Alegre. Imagina vocês aí, o nosso calor aqui é bem mais intenso, mas o pessoal aqui tem a pele mais dura, muito adaptado a muito calor e muito frio. Mas realmente tem feito, são essas ondas de calor, e está pegando agora, segundo a Clima Tempo, na região sul. Nós todos estamos no mesmo barco, que é uma bolsa de calor. O Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, disse assim: o sorteio do grupo da Libertadores e Sul-Americana será lá na segunda-feira, às 20 horas. Olha, um pouquinho antes da nossa próxima edição do programa Pauta Livre. O João Batista disse assim: abraço, Zé Sanguiné. Aqui em São Paulo tá um forno. Mas diz a temperatura desse forno aí, ô João Batista. Só dizer que nem diz assim: pô, eu tô com um valor relativo no bolso, que nem uma briga que houve lá no pessoal da União, lá daquele que tem lá no Congresso, que são aqueles que são o fiel da balança, que tem interesse e não ideologia política. Quando um diz que acusou que a mulher do outro roubou no cofre algum dinheiro, aí o repórter perguntou quanto tinha no cofre. Ele disse: tinha um valor relativo. Ainda aí o comentarista disse: relativo? Não sei em que sentido. Quem não tem nenhum dinheiro, R$50 é um valor relativo. Para quem tem muito, 10 mil, 20 mil reais é um valor relativo. Então, eu estou falando que aí é um forno, diz alguma coisa da temperatura. Não adianta dizer que está muito calor. E o Nauri, respondendo ao meu questionamento, disse assim: amigo Severo, o evento do Sicredi é um meio deles trazerem os associados para as inovações, informações sobre linhas de crédito, e ao mesmo tempo é sorteado uma empresa ou time para participar do evento. E ele diz assim: aqui a lua está ainda linda no céu, não choveu nada. Se permanecer assim, teremos amanhã às 16 horas o jogo Boa Vontade e o Marcílio Dias lá no campo do Boa Vontade pela Copa Amizade 3. E o Zé Sanguineiro disse assim: boa noite, João Batista. Aqui tá quente, mas não tanto. Aí em Sampa tá demais. Mas nós vamos esperar que ele diga aí, ele deve botar agora nós estamos questionando, Sanguiné. E o homem não diz nada, só fica ali dizendo: tá quente aqui. Então, não é possível, vamos responder. Mas quem entrou conosco agora, aquele que está sempre falando conosco. E ele diz assim: é o Manequinhas. Antes ele falava de Cachoeirinha, agora ele fala de Gravataí. Está sempre conosco, e também diz que participa lá do time do Cruzeiro em Canoas. E ele diz assim: a dengue está preocupante, Severo, está aumentando realmente. O que preocupa mesmo
é o governo atual. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, que muito criticava o presidente Bolsonaro em outras épocas, e agora está aí, ó, uma quantidade ínfima de vacinas, diz que o público-alvo seria de 10 a 14 anos, eles estão vacinando tão somente de 10 a 11 anos, porque é uma quantidade irrisória. Sortearam alguns municípios do país, o Rio Grande do Sul não foi contemplado com nenhum, como São Paulo também não. O que preocupa realmente não é só o avanço da dengue, é a ineficiência do governo no combate, porque quando fazem, que nem fizeram o dia D da dengue, mas só orientação a gente sabe que não deve deixar água parada, alguns também aprendizados que a gente tem do mosquito, que diz que ele é um pouco menor que o convencional, ele é tipo rajadinho, tigre, e ele tem hábitos diurnos, independente do outro mosquito convencional que tem hábitos noturnos. E outra, ele se prolifera também em água limpa, não é só em água suja. Então, todos cuidado. Então, o governo só se preocupa nisso, em dar orientações. Orientação, as pessoas quase que sabem como se portar. Claro que as pessoas têm relapsas por natureza, basta dizer que se tu olhar nos riachos e nos rios, as pessoas jogam até refrigerador, sofá, televisor fora, mas eles sabem o que fazer. Então o governo tem que se preocupar, além disso, porque um povo que não tem muita cultura, porque isto é cultura, é se portar bem, é parar no trânsito quando pessoas adentram a faixa de segurança, é uma cultura que nós não temos. Estamos longe disso, somos o novíssimo continente e, com certeza, não temos ainda essa evolução cultural. Mas eu espero que nós cheguemos lá. Não sei quando, mas a possibilidade existe. O João Batista daí respondeu: celular está marcando 26 graus, mas a sensação térmica é de muito mais. É aqui, ó, 28 graus lá aonde mora, Bela Vista, o Zé Sanguiné, e aqui no nosso estúdio, não aqui que eu estou privilegiado, estou num local privilegiado e climatizado, mas ali fora está 25 graus. O João Batista disse, ó, o Zé Sanguiné, no celular aqui 26 graus, porém na rua 28 graus com sensação de 30. Imagina, é assim que é aqui, o João Batista. Vocês não estão adaptados a temperaturas tão extremas. Nós não gostamos também de extremos. Aquela pessoa que diz que gosta de calor, não gosta de calor extremo. Aquela que diz que gosta de frio, também não gosta de frio extremo. Sempre assim, claro que a gente não gosta. No máximo, a gente prefere uma temperatura e outra. Eu, por exemplo, também não gosto do inverno. Mas pegando um calor desse, a gente gostaria que houvesse uma replicação. Mas a natureza é desse jeito. O que é bom para um, não é para todos. Por isso que dizer tempo bom é muito difícil. O que é o tempo bom? Se tu pegar um dia ali uma fazenda que está numa estiagem, tu disser tempo bom porque não chove, então é muito relativo. Tem que dizer sem chuva, ou com muito sol, ou qualquer coisa. Assim é que tem que dizer. O Manequinha, que está conosco, disse assim, ó, verdade, a orientação não adianta. Tem que ter ação. Pelo menos é para isso que as autoridades são eleitas e eles são colocadas lá para ver isso. A grita do povo, que nem agora que nós vamos ter eleições para prefeito e para vereador, o vereador, ele é um interlocutor do prefeito. Pelo menos a política diria dessa forma. Não é bem assim, mas era para ser assim e é desse jeito. O João Batista disse, ó, é bem isso mesmo, Zé Sanguiné. Aqui, um abraço em Arujá, muito quente. O Marequinha perguntou, Severo, alguma notícia sobre Cachoeirinha das licitações? Olha, tem falcatrua na parada, inclusive a polícia esteve aqui.
na prefeitura aí tem muitos problemas, citando a licitações, hein? Não esqueçam que o prefeito ali, o Mick Breyer, foi cassado em outra oportunidade. Quer dizer, Cachoeirinha tem histórias muito negras nesse sentido. Mas a Polícia Civil está trabalhando nessa área aí. Nós esperamos que logo divulgue na imprensa o que eles levantarem na realidade, que seja enviado para a Justiça, para que, se houver crime, tem que ser combatido. Isto é certo, mas houve um evento há pouco tempo aí, um aparato policial muito grande e tem irregularidades, com certeza, isto é certo. O Zé Sanguinetti disse assim, abraço, João Batista, um ótimo fim de semana. E João Batista disse, o caso Zé Sanguinetti, um bom final de semana, amigo. Tchê, essa expressão, tchê, aqui é o tu mesmo, João Batista. É quando o pessoal fala no Rio Grande do Sul, eles só pensam assim, tchê louco, tchê barbaridade, mas isso é só quem é da campanha. Eu sempre brinco que o pessoal que se veste de gaúcho na cidade, que se veste, que eu digo, é pilchado. E normalmente é fantasia, não quem tem a lida do campo, que é o caso do nosso amigo, o Laurino Nispitz, que mora num sítio e tem lida do campo com animais. Esse sim, se botar pilcha, a gente vai saber. O Laurino disse assim, falando lá em Nova Santa Rita, amigo Severo, aqui no meio do mato nativo, 25 graus. É isso aí, Lauri. E deve ter mosquito, mas não mosquito da dengue. Deve ter pernilongo. Isso deve ter, ainda mais que tu tenha esse lago aí próximo da tua residência. Mas tu estás em contato com a natureza, isso é muito bom. Hoje nós tivemos a nossa Sinop, por isso que eu digo, eu estava preocupado com a quantidade de amigos e hoje o pessoal atacou. E sexta-feira, normalmente, nós temos poucos espectadores, é quase que normal isso. Por exemplo, que nós vimos hoje o nosso amigo Alberi, que sempre interage conosco, não abriu. O meu irmão, Coronel Severo, também não interagiu conosco. Mas o programa nós temos um texto muito grande, eu tinha 3 páginas aí de uma sinopse, algumas anotações para um lembrete para a gente, e a gente disserta e vai destrinchando a notícia durante o andamento do programa. Mas hoje já são 21 horas e 52 minutos. Então, é desse jeito, que coisa boa. Se nós tirarmos o programa Pauta Livre somente para bater papo e deixamos aquela informação para os amigos ali no preâmbulo, é mais que suficiente. Por isso que eu digo, claro que eu gostaria que vocês viessem em massa, viessem quanto mais amigos, e por isso que eu peço que vocês divulguem o nosso link para que nós tenhamos cada vez mais e mais amigos, que amigos fortalecem o nosso bem viver. Nós nos sentimos vivos e falando, isto é ótimo, não tem coisa melhor do que isso. Então é por isso que o nosso programa é desse jeito. Eu sou incentivado por vocês de estar sempre caprichando, fazendo esses fundos virtuais do nosso programa, e essa qualidade só ajuda. E se for o caso de elogio, tudo bem, mas se houverem críticas também, soma muito e nos ajuda. Nós não vivemos só de sim, como precisamos de não, para também sabermos o que temos que corrigir na vida. E assim nós vamos levando. O Laurito disse assim, amigo Severo, o meu açude tem peixes e uma dúzia de sapos martelo que passam a noite toda batendo. Daí durmo com música ao vivo. Por isso que eu estou dizendo, o Laurinho é um privilegiado. Ele teve uma vida sofrida de infância, segundo ele fala um pouco da sua vida, mas isso lhe deu um aprendizado de ser gente, de ser pessoa, pensar em formar uma família, que ele tem uma família muito boa realmente, com boa índole. Isto é ótimo, não tem coisa melhor. E ele tem a oportunidade de ficar num sítio que tem pássaros, tem animais, e ainda faz a lida do campo. E agora, segundo ele disse, os sapos ali, a noite inteira, o coachar do sapo. Essa expressão é o coachar.
E ele diz assim: e coloco todos os dias água no poço artesiano para circular e oxigenar a água. É claro, é que nem ter viveiro, um aquário. As pessoas querem criar peixe, mas não se informam. Claro que tu não é obrigado a saber, mas tem que te informar. Se tu pega um animal para criar, se não está adaptado a ele, tem que se atualizar, tem que questionar, aprender coisas para ter uma boa vida. Quem gosta dos animais sabem que a gente tem que preservar. Basta dizer que agora é chamado, ninguém é dono de animal nenhum, é chamado tutor. Eu acho que essa expressão até é boa, mas tem muitas coisas novas aí e diferentes que eu não concordo. Por exemplo, hoje seria Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Eu vi umas aberrações ali que não tem cabimento. Uma das coisas que eles falaram, dentre outras que me chamou a atenção, é dizer que aqueles veículos que têm um sensor, isso é a Secretaria do Consumidor, que aquele sensor que é colocado nos veículos para não atropelar alguém, que quando eles fizeram esse teste foi com uma pessoa branca. E daí, se encontrar uma pessoa preta ou a negra, poderá atropelar. Isso é uma aberração, dizer uma coisa disso. Por exemplo, quem testou cinto de segurança, testou num homem. E ele, cinto de segurança, não é próprio para a mulher, que poderá se ferir nos seios com o cinto de segurança. Umas aberrações. Então, aqui nós damos notícias boas, notícias interessantes, e também nós temos uma idiotice dessas que tem na imprensa, e nós estamos aí. Falando, não idiota, mas falando de amigos que pouco aparecem, tá aí ele, também numa noite quente, naquele paraíso que ele está lá em Marisul, veraneio, ele e a esposa, tomando uma coisinha qualquer ali, molhando a garganta, é o Betão. E ele diz assim: boa noite, amigo do Pauta Livre, um grande abraço e um ótimo final de semana. Olha aí, ó, pelo menos para nos dar um final de semana, chegou ele aí, o Betão. Participa muito pouco. Ô Betão, não vai dizer que vai dormir. Sei que tu acorda com as galinhas, tudo bem, mas dormir tão cedo não tem cabimento. Mas eu sempre dou aquela cutucadinha, já provoco a situação, passo o link para ele, e ele, se não assistir o programa, passa para outros. Aí, ô Betão, diz que tem um programa bom, mesmo que pense que não seja bom, mas faz propaganda. Propaganda enganosa é o que mais nós temos, principalmente nas redes sociais. E eu fico contente, qualquer que seja, cada um que vocês somarem, muito melhor. Aí nós passamos o programa quase que só conversando. Deixamos só para o preâmbulo algumas informações. E até eu volto a repetir para vocês. Além de dar aquele like aqui na nossa live, independente, depois nós gravamos o programa e eu coloco lá na plataforma de YouTube de Pepe Severo, Luiz Pedro Severo, é muito importante que lá vocês também teçam comentário, digam alguma coisa que achei bom, gostei, não gostei. Com o YouTube, embora que nós não tenhamos uma conta remunerada, mas é muito bom, quanto mais as pessoas comentarem ali, nos dá um incentivo maior, e é só o que nós precisamos. É um incentivo, é um comentário de qualquer coisa. O Laurinho disse assim, ó: amigo Severo, só não fechei com a ideia de mexerem nos aplicativos de preservação, pois vão apresentar com as nascentes de água. Vão arrebentar, desculpe. Vão arrebentar com as nascentes de água. Realmente, tem gente que mexe com essas coisas e não tem noções do que se deve fazer realmente. São aqueles especialistas de escritório. Ficam sentados no ar-condicionado e ficam dando opiniões do que se fazer lá ao vivo, em loco, ou que metam a mão. Não é possível. O Zé Sanguinetti, assim, ó, se despedindo, claro, 21 horas e 59 minutos. Foi um ótimo programa.
Até segunda para vocês todos, aproveitando a oportunidade, que depois que nós dermos o encerramento, vocês editando aí vai ficar só aqui na live, mas não vão poder se manifestar. O pessoal já pediu para que fizéssemos alguma entrevista por aqui? Não. Quando alguém quiser aparecer ou se mostrar, faça um videozinho, nos mande um videozinho de 2, 3 minutos, que nós temos prazer de passar. Mas nesse calor, nessa noite quente, eu só tenho que agradecer a vocês de estarem conosco. A nossa sinopse ficou aqui. Está aqui a anotação, ó, no livro. 3 páginas. Mas não foi possível dar nenhuma dessas, a não ser aquelas que nós falamos ali na nossa live. Não importa se puder ou não. Uma notícia também do futebol, que a seleção brasileira vai estrear novas camisas durante amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, sob a batuta, agora sim, do titular, o Dorival Júnior. Mas eu espero que não fique só no fardamento, que mude a estratégia e que melhore a qualidade desse time. E também, para tecer um comentário, o time do Inter está virado numa seleção. Eu estou muito contente. Sanguiné contente, que é colorado, Betão colorado, Alexandre Marques colorado, todo esse pessoal então é muito promissor. Mas eu retorno então aqui ao Estúdio 2, porque como eu digo sempre, tudo tem início, meio e fim, e o nosso programa não é diferente. O Pauta Livre nesse final de semana só tem a desejar a vocês que fiquem com Deus. Amanhã eu tenho encontro com o Casal 20 e mais outros amigos que é o encontro da turma CFS 1972 lá na Churrascaria Grelhatos em Porto Alegre. É um almoço, é o primeiro do ano e nós ficamos muito contentes. Vocês, aqueles que nós nos conhecemos pessoalmente, aqueles que nos conhecemos online, tanto faz, a amizade é desta forma, o que importa é nós sabermos quem são vocês e com quem estamos falando. Eu só tenho mais uma vez a dar uma boa noite, agradecer a todos vocês e lembrando que lá no dia 18, segunda-feira, 21 horas, o nosso encontro. Pauta Livre se despede nessa sexta e desejando mais uma vez, fiquem com Deus e amanhã no Rio Grande do Sul promete temporal, tomara que venha chuva, mas temporal não. Muito obrigado então, mais uma vez, e eu não consigo me despedir nunca. Até lá!